de volta com o nosso vitrine, nosso último bloco. E o último bloco do ano, porque estaremos retornando em 2013, não é? Nesse nosso espaço, que eu quero agradecer, né, à TV Vila Imperial, agradecer na presença, na imagem do Ronaldo, né, que é muito especial, que está agora na suíte. Ronaldo, um beijo grande. Você é nota 1000 e a sua equipe também, né, carregando esse projeto vivo, né, de uma TV comunitária que poucos conseguem empreender, fazer, realizar. E a direção também da Vila Imperial, porque se estamos aqui é por vocês, o sentido de estarmos aqui é porque vocês acreditaram em nós. E aproveitando esse tempo de agradecimento, né, eu queria agradecer a Patrícia, em nome também da empresa, da Melpão, essa gentileza que encaminhou para nós aqui, para todos nós, para a equipe, para a produção, essa cesta linda de pães, né, da Melpão, que são realmente muito especiais. E o pão tem um significado muito especial, todos nós sabemos, né? Para nós cristãos, né, o sentimento, o pão e o vinho na consagração. Cristina, desculpa, nem te apresentei. Boa tarde, Cristina. Boa tarde, Você viu coisa mais linda, né? Esse sentimento, muito, né? Lindo. Porque o pão e o vinho, né? Na consagração da missa, e a gente tem esse momento que o Natal é um momento, né, de nós reforçarmos as nossas convicções, as nossas crenças. Os nossos valores. Né? O menino Jesus renasce mais uma vez para que possa renascer conosco, né, a esperança e a fé. Me conte, o que você vai trazer de bom para nós? Bom, fim de ano, eu acho que seria interessante a gente fazer uma reflexão de como foi a vida profissional da gente ao longo de 2012. Vamos lá. Então, para a gente não fazer isso de uma forma, fui bem, fui mal, não, vamos aprofundar, né, essa reflexão. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente deveria transmitir para os nossos telespectadores é a noção de que carreira, quando a gente abraça uma carreira, a gente abraça um estilo de vida. Então, esse estilo de vida, isso seja para quem quer avaliar a carreira que tem hoje em dia, para quem quer abraçar uma nova carreira, para quem quer mudar de carreira, enfim, ou começar uma carreira. Então, tem que pensar nisso, como é o estilo de vida, como vivem aquelas pessoas que exercem aquela carreira. E quando você fala em estilo de vida, você na realidade está falando em valores, não é? Então eu acho que a primeira coisa é a gente repensar esses valores, não valores pessoais, valores profissionais. O que a carreira me traz de prazer, de felicidade, de motivação. Então desenvolveram ao longo dos anos vamos dizer assim, um conjunto de valores que a gente chama de âncoras de carreira. E são essas âncoras de carreira que é interessante a gente identificar na gente e hierarquizar. Então, por exemplo, estilo de vida é uma âncora de carreira. O estilo de vida pesa muito para mim ou pesa pouco? Para mim pesa, de repente, ter estabilidade no emprego. Para mim pesa ter autonomia e independência. Para mim pesa uma carreira em que eu tenha muita criatividade empresarial, muito desafio puro. Eu quero uma carreira em que eu tenha que resolver coisas que as outras pessoas acham que é impossível de resolver. Então, isso tudo é desafio puro, estilo de vida, autonomia e independência, competência técnica. Eu quero uma carreira que eu tenha que ter muita competência técnica. Que me exija estar sempre buscando, estudando. Outras pessoas podem dizer, não, eu chego à conclusão que eu prefiro uma carreira em que eu tenha mais competência administrativa em geral. Então, a primeira coisa é a gente pensar sobre isso. Tem a questão também do gostar de trabalhar no coletivo ou trabalhar individualmente. Pronto. Também é um aspecto importantíssimo. Importantíssimo. Então, são âncoras de carreira, né? E depois, assim, eu pensei em algumas perguntas para facilitar para o telespectador que a gente possa se fazer para poder avaliar essas coisas. Então, por exemplo, a gente pode imaginar o seguinte: como seria se o cargo que eu ocupo hoje desaparecesse, por exemplo? Essa é uma pergunta importante. O que seria de mim? É o famoso plano B. Você tem um plano B? Você tem um plano B? Se a minha função desaparecer, você tem um plano B?
um plano de carreira, você ter um plano de contingência, ou seja, quanto tempo, se eu fosse demitida hoje, quanto tempo eu poderia ficar buscando e esperando ser reinserida. Eu tenho uma reserva financeira que me possibilita ter um pouco de tranquilidade e não ter ímpeto de me jogar da janela se eu perder meu emprego. Eu teria também, entendeu? a pergunta também seria importante. Eu já tenho em vista uma segunda profissão, uma segunda formação, eu poderia mudar de segmento, porque às vezes assim, se a minha função acaba nesta empresa, mas e se a função se extingue no segmento? Não? Isso, por exemplo, mercado publicitário aconteceu muito com o advento da internet. Então, quer dizer, várias funções se perderam e profissionais que só faziam aquilo tiveram que se reinventar profissionalmente. Pois é. Então, eu poderia assumir uma outra posição dentro da minha empresa ou uma outra carreira, seria uma dos questionamentos também. Que pontos que eu teria a meu favor nessa situação e que pontos eu teria contra, tá? Então, eu acho que isso é uma pergunta que a gente pode se fazer. A pergunta, então, foi se eu perdesse, se a minha posição desaparecesse, se eu teria uma outra alternativa. Uma outra pergunta que a gente pode se fazer, como eu me sairia se eu disputasse o cargo que eu ocupo hoje? Se eu fosse candidata ao meu próprio cargo. Estou acomodada? Estou acomodada. Desatualizada? O meu salário está alto demais para o mercado ou está baixo demais? Eu tenho resultados de performance para mostrar? Eu estou atualizada, não estou, eu estou alinhada às tendências do meu ramo, que o mercado exige. Eu devia aprimorar com algum treinamento pontual, rápido, um workshop, um curso rápido. Eu deveria aprimorar um idioma para concorrer ao meu cargo. Enfim, esse tipo de questionamento é interessante também, tá? Uhum. A outra coisa que eu acho que é interessante é a gente pensar assim, o que eu faço bem? O que eu faço muito bem? Vamos pensar nisso, né? Sem nenhum tipo de arrogância, mas também sem nenhum tipo de humildade descabida, porque é só a gente com a gente mesmo, não precisa, quem tiver dificuldade para alardear isso, não tem problema. A gente, como profissional, tem que saber o que a gente faz bem. Tá? Uma outra pergunta que a gente pode fazer também é com o que eu contribuo, ou como eu contribuo hoje para a minha área e para a minha organização. Isso é outra coisa. Se você chegar à conclusão que a sua contribuição é muito ínfima, sacuda-se, mexa-se, saia da zona de conforto. Tem um problema ali, né? Isso é importante. Sua relevância... A minha relevância. O legado que você está deixando para a sua área de atuação. Entendeu? Quer dizer, não que todo mundo tenha que deixar um marco histórico nas suas organizações ou nos seus departamentos. Absolutamente, mas... E também esse conceito de empregabilidade versus trabalhabilidade, como se... Tem gente que lançou essa palavra, quer dizer... Às vezes, a sua empregabilidade está muito ligada a processos de competição com os outros e a sua trababilidade, vamos dizer assim, estaria mais ligada à capacidade empreendedora de até poder prescindir daquela posição realmente, entendeu? Para sair no mercado e oferecer, às vezes, um serviço que hoje você faz como funcionária, mas que amanhã você poderia, se aquela área se extinguiu, você poderia oferecer aquele serviço, se a empresa deixa de ter um departamento interno, né, para utilizar aquilo. Então, isso tudo são reflexões que são interessantes. Estou aprendendo alguma coisa? Isso é outra pergunta que a gente deve se fazer. Se passou muito tempo que a gente não aprendeu nada, a gente tem que tomar cuidado com isso também. E não precisa se aprender alguma coisa fazendo cursos formais, não. Eu estou aprendendo alguma coisa, eu frequento palestras, eu estou assimilando conceitos novos. A própria área que você atua, eu acho que naturalmente ela deve ofertar
E aí isso também está intimamente ligado à empresa, o segmento que você atua, não apenas o segmento, mas o tamanho da sua da empresa, né? Não desmerecendo as empresas de pequeno porte, mas podem existir empresas de pequeno porte que ofereçam grandes desafios e que demandem na sua rotina, no seu dia a dia, um imenso aprendizado, que você vai ter que sair em busca de. E aqui surgiu esse processo novo, eu não sei lidar com isso, vou em busca de. Então, quer dizer, eu acho que o próprio trabalho, né, o labor, te demandar, te exigir que você vá em busca de conhecimentos, novos processos dentro do ambiente em que você atua. Né? Exatamente, você tem toda a razão. Quer dizer, se a gente pensar nisso tudo que a gente está falando aqui, na realidade é um movimento contra a acomodação. A inércia. A inércia é um movimento a favor da impermanência, da inconstância, da mudança que está sempre acontecendo no mercado de trabalho. Então, eu acho que a gente não tem, em geral, as pessoas não têm o hábito de parar um pouquinho para avaliar essas coisas. Elas não avaliam nem a vida delas. Então, e a vida profissional, se a gente pensar bem, ela toma um espaço, nem que a gente pense no número de horas em que a maioria das pessoas está dedicada ao trabalho, é 1/3 do nosso dia, pelo menos, não é? Quando não é mais. Quando não é mais. Então, eu acho que a gente tem que dar essa importância, até para ser feliz nesse, pelo menos 1/3 da vida da gente, entendeu? E eu acho que tudo que a gente não reflete, muita gente acha que o brasileiro é cultural, que a gente não é um povo refletido, que reflete muito. Não importa, não importa se a gente tem uma cultura que leva muito a um movimento com pouca paz de espírito, com pouca... Não importa, porque cada um pode fazer isso para si. Eu acho também que a gente tem que parar com essa desculpa de colocar a culpa das falhas da gente na cultura da gente. Porque a cultura ela também vai incorporando. A gente hoje em dia, mundo globalizado, a gente também não tem uma cultura, uma mentalidade como a gente tinha 60 anos atrás. A gente é um pouquinho norte-americano, um pouquinho europeu, um pouquinho africano, um pouquinho asiático, não é verdade? Então... Não, e essa questão dessas mudanças, as mudanças tecnológicas, você vê sociólogos que vêm discutindo a pós, diz que estamos numa pós-modernidade. Geração X, Y, Z, W, acho que acabou o alfabeto. Acabou o alfabeto. E assim, isso às vezes nos traz, a própria mídia ela é responsável por isso. Ela nos traz isso já fragmentado, compartimentado, dentro de uma caixinha. Toma, absorva isso como uma verdade absoluta. Então, e fazendo um paralelo com o mundo do trabalho, às vezes existem alguns paradigmas que são importantes que nós quebremos esses paradigmas, no sentido de que emprego está difícil, então eu vou ficar do jeito que está. Aí você se acomoda na sua zona de conforto. Mas mudar é tão chato, é tão cansativo. E a instabilidade, e a insegurança, são paradigmas. São. Né? Eu acho, todo dia é dia. Né? Por exemplo, a minha mãe diz assim, qualquer momento em que você consiga reunir a sua família, os seus amigos, por um almoço, é Natal, né? É a questão do espírito, do momento que nós estamos vivendo, né? Estamos juntos e estamos celebrando a vida, porque estamos aqui, estamos com saúde, estamos felizes, estamos juntos. Então eu aprendi essa coisa desse, não vamos esperar. Você quer dar um presente? Não tem que esperar para o Natal para dar um presente, dá um presente hoje. E assim, vivemos rituais, eles são importantes. Essa coisa da virada do ano, porque eu vou esperar. Não, porque aí na virada do ano, né, eu vou levantar o pezinho, entrar com o pé direito, vou comer sementinhas de romã na carteira. Não é isso, porque você pode mudar agora, já. Né? Eu acho que é um dos paradigmas que nós precisamos mudar. E nesse movimento também a questão relacionada ao que nós estamos fazendo, né? Que é o nosso trabalho, o nosso labor, que é o que a gente mais... A maior parte, eu particularmente acho que a maior parte do meu dia é dedicado ao trabalho, né? Aquilo que faço. Eu imagino, eu acho que a grande maioria das pessoas é isso que acontece. Acho interessante também, agora sim vale uma postura de humildade. Se você tiver pessoas que você confie muito, óbvio, tem que confiar, é você pedir um feedback para essas pessoas. Como é que eu estou indo aqui nesse ambiente de trabalho? O que você acha? Como é que você me vê? E tomar
esses retornos, esses feedbacks, sejam eles críticas ou não, é interessante também, porque você vai poder ter uma visão de como você está sendo vista. Então, isso também é válido na hora de você fazer essa reflexão. Aí você não está refletindo, mas você tomou uma atitude de ouvir o seu público. Não é? Então isso é legal também. E a boa notícia, quer dizer, esse ano foi um ano difícil, a gente cresceu muito pouco, o PIB brasileiro cresceu entre um resultado ou outro que saiu, mas a gente cresceu 1%. A indústria prevê que a gente vai crescer o ano que vem 3,5% e o governo acha que a gente vai crescer 4,5%. Muitas expectativas. Muitas expectativas. 3,5% é um crescimento já diante do nosso desse ano muito interessante. A gente continua com uma situação de emprego considerada pleno emprego, o que é bom. E numa hora dessa é bom uma reflexão dessa, porque você tem um respiro. As empresas ainda estão alavancadas, ainda estão bem, indo bem. Mas ouve-se muito o seguinte, pleno emprego, mas o profissional disponível não está preparado para assumir, isso é fato, para assumir, por exemplo, nós temos um problema seríssimo que é a questão do idioma. Idioma, isso até é interessante você ter tocado nesse assunto. Eu daria um conselho para as pessoas pensarem muito bem antes de irem fazer um MBA ou uma pós-graduação. Dominar o idioma. Dominar o idioma. Porque não adianta você ter todo esse conhecimento de pós-graduação, de cursos, formações complementares, ainda que sejam em escolas de excelência. Se você não falar pelo menos mais um idioma, você tem uma desvantagem no mercado de trabalho. Infelizmente. Até para estudar no exterior, se você não tiver... Nós tivemos aqui com o professor, coordenador do curso de Relações Internacionais, que também coordena o núcleo de intercâmbio, de cooperação científica da Universidade Católica, e ele fala, né, às vezes, eu falo. Não é eu falo, né? Você tem que ter formação, a certificação, no mínimo o TOEFL. Então, quer dizer, o idioma realmente é um dos aspectos de elementos complicadores. Então, você numa situação de pleno emprego, quer dizer, nós estamos preparados para sermos, para irmos em direção dessas novas vagas, dessas empresas que estão querendo crescer, porque elas estão com uma expectativa de contratar profissionais com um perfil completamente diferenciado, quase o super trabalhador, o superman ou a superwoman. É ou não é? Porque as competências são máximas. Você que trabalha com... É interessante porque quando a gente vai levantar um perfil junto a um cliente, é impressionante. Eu sempre digo, gente, isso é uma mosca branca que não existe. Mosca branca? Talvez, no pântano da Indonésia, a gente, quer dizer, não vai achar essa pessoa. Perfeita. Perfeita. É como um casamento. Eu vou casar com aquele homem perfeito, não sei o quê, esse companheiro vai ser isso. Depois você vê, gente, o mundo é feito de pessoas e não de personagens da indústria do cinema. Então, aí a gente diz, olha, isso não... Você precisa realmente desse profissional, do jeito que você está colocando. Às vezes, a maioria das vezes a pessoa mirou muito acima do que ela realmente necessita. Alguém faz aquele ajuste. Aí faz o ajuste e dá tudo certo no final. Mas voltando só para fechar, o idioma é importantíssimo. Tá? E aí, por exemplo, vamos pensar aqui para nós encerrarmos. Idioma, vamos pensar mais 2 ou 3 coisas importantes a serem cuidadas, né, já que as pessoas querem fazer planos para 2013, né? Idioma, um plano de carreira claro, um bom plano de contingência para não dar passo maior do que a perna e eu diria que uma atitude de querer evoluir, de querer se desenvolver, de querer se autodesenvolver. E não esperar os RHs das empresas dizerem você precisa desenvolver X coisa ou outra coisa. Eu acho que é isso. Cristina, olha, eu quero te agradecer imensamente aí esse ano, mais um ano juntas, né? Que coisa boa, Kátia. Agradecer porque, inclusive, assim, as pessoas comentam muito, falam muito da tua vinda, das luzes, das ideias que você traz. Nada que nós já não saibamos.
Mas que às vezes naquele momento que você está no sofá, você está assistindo um programa para, né, para desanuviar os problemas da casa. E aí, de repente, aquele tópico aqui, aquela sinalização ali, acho que pode, né, fazer elevar um pouco a autoestima ou em busca de mudança e transformação. Não é que a gente não saiba das coisas, quer dizer, dizem que não há nada de novo, só há o que está esquecido, né? Então, se a gente tiver aqui um papel de lembrar as pessoas de todas essas coisas boas que elas têm, que podem oferecer para o mercado, que podem usufruir dessas competências, eu acho que é maravilhoso. Olha, obrigada pelo um ano de 2013, assim, com muita saúde e paz. Obrigada a você e aos nossos telespectadores, que as carreiras evoluam bastante. Que tenhamos um ano profícuo. Profícuo, que fiquem felizes com o que fazem e que possam contribuir bastante para as suas organizações ou seus próprios negócios. Nós vamos encerrar então esse nosso programa, o nosso último programa de 2012, agradecendo mais uma vez, agradecer a TV Vila Imperial, ao Ronaldo, a Luciana, que está aqui do meu lado aqui, olha, sempre parceira, presente em todos os momentos, que empreende junto comigo aí as nossas empreitadas, as nossas, digamos assim, as nossas ousadias, né? E desejando a todos vocês um Natal, um santo Natal. Muita serenidade, muito amor, basta Deus no coração, esse sentimento de que a luz divina vai brilhar sobre todos nós, que nós tenhamos um Natal sereno, um ano novo também com muita serenidade, muito juízo, né? Para quem vai viajar, calma na direção, para que todos possam retornar com serenidade, com saúde e íntegros aos seus lares. Um grande beijo e até 2013.